Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, Marília, está começando o programa com a bola toda, né? A gente teve uma pequena falha, mas já estamos aqui agora em definitivo para essa edição de segunda-feira, dia 8 de abril. Vamos abordar tudo o que está acontecendo no mundo da bola, falarmos de Marília Atlético Clube, as novidades, não só em relação à estreia que vai acontecer já nesse próximo domingo, mas também outro fato muito importante, a eleição para presidente do clube que vai acontecer já nesta sexta-feira. A gente vai abordar esses e outros destaques. Já ao meu lado aqui o apresentador Ronaldo Medeiros. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Jorge, amigos do programa Com a Bola Toda. Vamos repercutir esse final de semana bastante importante no futebol como um todo, a Série A2, que já definiu os 4 que vão brigar por 2 vagas para acesso ao Paulistão. A boa notícia, a derrota do Noroeste na Série A3, né, contra o Barretos. Vamos falar da classificação do Tricolor, o Corinthians e Santos que jogam daqui a pouquinho. E, obviamente, tudo sobre Marília Atlético Clube, que realizou, inclusive, não sei se podemos chamar de jogo treino ou só treino, contra uma equipe amadora e sobrou Marília, né, Jorge? 9-1 para cima do João Ramalho. Eu sinceramente, Ronaldo, eu fico pensando da seguinte maneira: será que foi um jogo realmente para você avaliar algo em relação aos atletas? Porque o primeiro tempo já estava 8-0. Você enfrentou um time amador. Não sei, sinceramente, eu não sei se haveria necessidade para esse jogo treino. Eu acho que talvez melhor não sendo realizado nada. Mas você pelo menos dá uma cara de jogo para os atletas. Mas, Ronaldo, qual que é a resistência que um time como esse pôde apresentar? O Max já no primeiro tempo acabou 8-0. Fizeram um catado lá na cidade e jogaram contra. Sinceramente, eu não sei se foi um jogo para se avaliar algo aí. Eu, sinceramente, acho que poderia ter sido evitado, desnecessário até pelo nível do adversário. Tá certo. Vamos começar falando da rodada também da Série A2, da Série A3, que tivemos nesse final de semana. Acho que não tivemos nenhuma zebra. Começando também a Bezinha, né, Jorge? A Bezinha é difícil, Ronaldo, falar em qualquer coisa em termos de zebra. Claro que você olha os clubes mais tradicionais e pode apontar, poxa, né, mas não ganhou e tudo mais. Mas em termos de nível técnico é muito difícil fazer uma avaliação. São 41 equipes. Essa primeira fase da Bezinha, ela é muito enganosa. Muitas vezes você pode olhar um resultado lá. O Independente de Limeira, por exemplo, ganhou de 6-0 do Jaguariúna. Olha, o Independente de Limeira está bem. Vai saber se o Jaguariúna realmente está bem. Então eu acho que a primeira fase, né? não dá para a gente tirar muito parâmetro do nível técnico das equipes. Óbvio, uma equipe que de repente se classifica em primeiro lugar, tem uma campanha assim que invicta, é uma agremiação para você ficar de olho um pouco mais nessa primeira fase. Mas é uma primeira etapa da competição que, se peneirar muito, talvez não tenhamos aí 10 times com nível alto para brigar mesmo pelo acesso. Você cita 10 times no máximo, Jorge? Talvez, não pode ter mais, Ronaldo. Eu estou falando assim, de momento, né? São 41 agremiações. Eu acho que no final das contas, aí, quando chegarmos à segunda fase, talvez poderemos selecionar melhor as equipes que realmente tiveram um investimento maior e que vão brigar pelas 2 vagas de acesso. Ok. Na Série A3, né, Jorge? Tivemos aí a Série A3 iniciando esse mata-mata, né? Das quartas de final. Sobraram apenas 8 equipes, né? E dessas 8 equipes, claro que vão brigar, obviamente, para a disputa, para o acesso para a Série A2. A boa notícia, na verdade, foi a derrota do Noroeste na cidade de Barretos por 2-1. O Barretos que agora joga pelo empate, né? Ronaldo, eu confesso que eu não vi o regulamento. Eu não sei se o time que joga, o time que teve a melhor campanha na primeira fase, ele não só decide em casa, mas também tem a vantagem. Não tem pênalti, Jorge. Não tem pênalti. Não tem pênalti. Então, se não tem pênaltis, Ronaldo, aí então a questão é que o Noroeste tem a vantagem de jogar por 2 empates. Se não tem pênaltis, né?
Então aí o Rombo Barretos venceu por 1-0. Não, 2-1. 2-1, aliás, 2-1 por um gol de diferença, joga pelo empate no jogo da volta em Bauru para avançar. No Oeste precisa de uma vitória de um gol de diferença para seguir na competição e chegar até a semifinal. O Comercial de Ribeirão Preto bateu o bom time do Desportivo Brasil por 1-0. A camisa pesa nessas horas também, né, Jorge? Pesa, mas o fato é que a gente sempre diz aqui, o que parece ser um chavão já batido, de que na segunda fase, o mata-mata, a competição é outra, realmente é. Não dá para a gente cravar aqui que o clube que fez a melhor campanha na primeira fase será o campeão ou ficará com uma das duas vagas de acesso. Porque o mata-mata a gente já comentou várias vezes. De repente, num dia que você não está... O time não está bem, você perde um jogo por 2-0 a partida de ida, seja dentro ou fora de casa, você não consegue mais buscar, mesmo você tendo feito uma excelente campanha na primeira fase. Então, acho que o equilíbrio é normal que ele prevaleça na Série A3, até porque em nível de investimentos, algo parecido em relação a essas equipes, então não vejo nenhum time que se sobressaia tanto em relação aos demais, principalmente na questão financeira. Outro resultado, esse sim um resultado interessante, foi o Capivariano, que foi até Monte Azul e ganhou lá do Monte Azul por 1-0, agora joga pelo empate em casa. É o único visitante nessa rodada da 3 que venceu fora de casa. Né? Uhum. E o outro jogo, o Audax, empatou em 0-0 com o Velo Clube, o Velo Clube que fez a melhor campanha na primeira fase. E o Audax, que tem o maranhense Matheus Marcondelli, que está até na eleição da Federação Paulista, se eu não me engano, como craque da Série A3. Para você ver o patamar que o Marcondelli já alcançou, né? Um dos principais jogadores dessa A3, carregando o Audax nas costas, né? Foi o 8º colocado, tanto é que pega o primeiro, que foi o Velo Clube, na primeira fase, placar de 0-0, se repetir esse resultado, né? O empate, a igualdade no marcador em Rio Claro, o Velo segue na competição. Tá certo. Tivemos também a Série A2, né, com as equipes, agora sim já tivemos a definição, porque foram jogos já de ida e volta, né, Jorge? Sim, já tivemos os dois confrontos da fase quartas de final. O Água Santa, que havia feito 5-0 no primeiro jogo contra o Taubaté, né? Fora de casa, ganhou em Diadema por 2-0 e vai pegar a equipe do Santo André. Santo André que eliminou o Rio Claro, segunda melhor campanha da competição, acho que é a segunda ou terceira melhor campanha da competição. O Santo André acabou eliminando, a segunda melhor campanha. O Santo André, que foi o 7º colocado, eliminou o Rio Claro, vencendo o primeiro jogo o Rio Claro venceu o primeiro jogo por 1-0, né? Por 1-0, e depois o Santo André bateu por 2-1. E aqui não fala-se nas penalidades, foi nas penalidades máximas, né, que o Santo André acabou avançando. Mas o fato é que o time do ABC Paulista eliminou o Rio Claro. E no outro confronto, o 15 de Piracicaba, né, passou pelo Juventus da Moca, com um placar de 1-1, tinha vencido o primeiro jogo lá no Barão de Serra Negra. E o outro confronto também, muito equilibrado, Portuguesa Santista e Inter de Limeira. O time de Limeira já havia vencido em casa por 2-0, empatou na Baixada Santista por 2-2 e avançou. Não, interessante foi esse jogo do Rio Claro contra o Santo André. O Santo André estava passando porque estava vencendo por 2-0, Jorge, até os 49 minutos do segundo tempo. Aos 49, o Roger Bernardo, de falta, fez o gol que possibilitou o time ir para os pênaltis. E nos pênaltis o Rio Claro acabou sendo eliminado. Olha só como que é o futebol. Segunda melhor campanha, para você ver que nem sempre aqueles favoritos que passam em primeiro, com sobras na primeira fase, são aqueles que vão conseguir a vaga de acesso, né? No caso, cai precocemente o Rio Claro depois de uma ótima campanha na primeira fase da Série A2. Então joga Água Santa contra o Santo André? Porque aí envolve a questão das campanhas, né? Melhor campanha dos classificados, a melhor campanha dos 4 que permaneceram, Água Santa, a pior delas do Santo André. Então por isso que Água Santa e Santo André, o confronto de semifinal, e o outro Inter de Limeira e 15 de Piracicaba. E tem um detalhe aí, Ronaldo, que se realmente for confirmada aquela terceira vaga de acesso na Série A3, o Água Santa conquistaria essa vaga, mesmo que perca para o Santo André na semifinal, porque ele tem a melhor campanha de todos. O outro semifinalista
Os outros 2 semifinalistas, 15 de Piracicaba e Inter de Limeira, não podem alcançar em termos de pontuação o Água Santa na pontuação geral da competição. Então, independente do que aconteça, se houver mesmo essa possibilidade de terceira vaga com a fusão do Red Bull e do Bragantino na primeira divisão, a Água Santa ficaria com essa terceira vaga, mesmo que não chegue à decisão da Série 2. Mas tem um detalhe também, né, Jorge? Está falando que provavelmente isso possa não acontecer, esse efeito cascata, porque, entre aspas, a equipe do Bragantino ou do Red Bull, que estão se fundindo, pode vender a sua marca e continuar disputando. Porque, né? na verdade, são 2 razões sociais, uma do Red Bull e uma do Bragantino. Eles se uniriam, se eu não me engano, com a do Bragantino, ficaria uma razão social só. E restaria uma outra, que eventualmente pode ser vendida para uma empresa, para um grupo de empresários. Existe sim essa possibilidade. A federação já até falou sobre esse assunto e disse que só vai mesmo confirmar se haverá ou não essa terceira vaga na Série A2, na Série A3 e na Bezinha, somente no final do ano, no Congresso Técnico das equipes. Né? Fica aquela expectativa, né? Bom, vamos falar da Bezinha então, Jorge, que começou também ontem com os seguintes resultados. No grupo 1, José Bonifácio 0, Fernandópolis 2, Andradina 1, Tupã 1, América de São José do Rio Preto 1, Bandeirantes de Birigui 0. Um detalhe interessante aqui em relação a essas 2 equipes que jogaram, tanto Andradina quanto Tupã no empate de 1-1. O Tupã é a única equipe entre Série A1, 2, 3 e Bezinha que é dirigido por uma mulher. Por uma mulher? Por uma mulher. Ela que é a presidente do clube. Sim, já há algum tempo isso, Já né? há algum tempo. Já há algum tempo. A presidente é uma mulher do Tupã. E o Andradina tem um treinador também que está no cargo aí há aproximadamente 20 anos. 20 anos? É o Ferguson do interior. Olha só, essa eu não sabia também não. Uhum. Bom, lembrando que quem folgou nessa rodada foi o Oswaldo Cruz, né? Esse grupo 1 não jogou, porque são 7 equipes no grupo 1. No grupo 2, o Catanduva empatou em 0-0 com o Bebedouro. Do Macena, do José Macena, técnico aqui de Marília. O presidente do Catanduva e o vice-presidente do Catanduva são 2 padres. Sim, eu sabia disso. São irmãos. São 2 padres. Um é presidente e outro é vice. O Taquaritinga perdeu em casa para a Catanduvense por 1-0. E a Francana, que dizem, a gente não conhece, é um dos candidatíssimos ao acesso, bateu a São Carlense por 3-0. O ano passado a Francana já chegou até a terceira fase, né? Então, é natural que, até pelo que a gente tem de informações, que a Francana seja uma dessas equipes aí que vão brigar aí na parte de cima em busca do acesso. E quem folgou nessa rodada aí foi São Carlense? Foi a Matonense, né? Matonense, a Matonense folgou. No outro grupo, no grupo 3, Itapirense 1, União Barbarense 0, 15 de Jaú 1, Brasílis 1. O gol do Brasílis foi marcado de gol olímpico, Jorge. Olha. Gol olímpico. E o outro jogo, Independente de Limeira, meia dúzia, Jaguariúna 0. Essa foi a maior goleada da primeira rodada. O Rio Branco folgou nessa rodada. No grupo 5, o Amparo fez 5-0 no Atlético Mogi. O São José empatou em 0-0 com o Paulista de Jundiaí. 2 grandes candidatos também a brigarem por acesso na reta final. E União Mogi 0, Joseense 0. Esses foram os resultados do grupo 5. No grupo 6, vamos ter um jogo... Não é que vamos ter. O estádio está interditado. O estádio interditado perde os pontos, Jorge? Então, não? Eu não sei, porque a princípio diz que foi suspenso a partida. É suspenso, né? Sinceramente, eu não sei os motivos ainda de Mauauense e União Suzano. União Suzano, né? Não sei se vai a perda de pontos ou o jogo será remarcado. Flamengo de Guarulhos bateu o Mauá por 2-0 e o Barcelona é da capital esse Barcelona? Isso. Porque o jogo foi lá na Javari. Empatou em 0-0 com o Guarulhos. Esses foram jogos realizados ontem, lembrando que não tivemos jogos pelo grupo do MAC, Jorge. A Mantiqueira acabou folgando nessa rodada, né? Uhum. Então tá aí a primeira rodada da Bezinha. Nada de se assustar por enquanto, né? Na primeira rodada. Não dá nem para se assustar. Não dá nem para assustar, né, Jorge?
Nem para assustar, nem até para porque levar susto, né? muitas equipes estão montando ainda o seu elenco aos poucos. Poucas talvez tenham o elenco já definido, os 26 nomes, então muita coisa vai acontecer, Ronaldo. Eu acho que não dá para cravar nada, mas é claro que algumas equipes dificilmente não estarão na próxima fase, como São José, Paulista de Jundiaí, Francana, essas equipes 15 de Jaú, né? São equipes que dificilmente América. Não sei, Ronaldo, o América não sei, não, né? Não sei. A América também não, né? A gente nunca sabe, mas eu acho que essas que eu citei dificilmente estarão de fora da próxima fase. Nós vamos indo para o intervalo comercial. Na volta vamos falar dos principais times de São Paulo. Daqui a pouco tem clássico e vamos falar da classificação do Tricolor. E, obviamente, tudo sobre Marília Atlético Clube. Voltamos já. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e daqui a pouco teremos no Pacaembu. É no Pacaembu, Jorge? Pacaembu. Porque o próximo jogo já eventualmente vai ser a Vila Belmiro, que já está liberado. É, mas é o Pacaembu mesmo. Uhum. No Pacaembu teremos aí a definição do outro finalista do Campeonato Paulista, jogo entre Santos e Corinthians, jogo às 8 horas da noite, jogo sem favorito, né, Jorge? É lógico, né? Sempre um clássico, até pela diferença mínima que o Corinthians teve em relação ao primeiro jogo, não dá para dizer que o confronto já está definido, ainda mais se tratando de um clássico. Se talvez a vantagem fosse maior de 2, 3 gols de diferença, poderíamos dizer que o Corinthians já está na decisão. É uma vantagem pequena, mas é uma vantagem significativa num confronto tão equilibrado.
Agora, mais do que propriamente o Santos conseguir a classificação, fica a expectativa de o time realizar um bom jogo, porque na primeira partida lá em Itaquera não se viu o Santos em campo. E o próprio Jorge Sampaoli destacou isso, né? Que o time foi muito apático, o Corinthians conseguiu neutralizar as principais jogadas e no final das contas acabou sendo barata a derrota por apenas um gol de diferença. Então, o que se espera, pelo menos, é uma atitude muito diferente do Santos, com futebol ofensivo, para frente, muito toque de bola. Claro que o Corinthians também é uma equipe que sabe lidar contra, às vezes, adversários que são até superiores tecnicamente a ele. A gente já comentou isso aqui em relação ao Carille, né? Principalmente com o Carille no comando. É impressionante como nos jogos grandes o Corinthians aparece. Perde para a Red Bull em casa, perdeu para o Ceará em casa no jogo da volta da Copa do Brasil, depois de ter ganhado de 3-1, chegou a estar perdendo para a Avenida do Rio Grande do Sul por 2-0 em Itaquera, virou para 3-2. Não é um time que tem vitórias fáceis contra adversários fáceis, mas quando encara os grandes adversários, aqueles jogos decisivos, é um time que cresce de rendimento. É impressionante alguns jogadores como sabem, né? Já estão cascudos para jogar determinadas partidas importantes. Então não dá para, mesmo com o Santos eventualmente realizando uma excelente partida, como a gente tem acostumado a ver durante essa temporada, cravar que com uma boa atuação o Santos vença o Corinthians, eu acho muito difícil, porque é uma equipe extremamente efetiva em poucas oportunidades que tem durante o jogo. E lembrando também, Jorge, que seria, vamos dizer, uma cobrança por pênalti, como foi ontem São Paulo e Palmeiras, dois goleiraços, né, de um lado, né? Vanderlei de um lado, Cássio do outro, né? Sim, são dois excelentes goleiros que antes da Copa do Mundo de 2018 estavam aí sendo cotados para ir para a seleção brasileira. O Cássio acabou indo, né, como terceiro goleiro, o Vanderlei não teve nenhuma oportunidade com o técnico Tite, mas são dois dos melhores goleiros que a gente tem hoje atuando no futebol brasileiro. Então, é um confronto de gigantes e se eventualmente a partida for para as penalidades máximas, mais uma vez o clima de mistério, o clima de tensão, ele vai ficar muito latente, até porque são dois excelentes goleiros pecadores de pênaltis. Você apostaria em quem na final, Jorge? Na final? Não, olha, na final não, que vai disputar a final. Quem passa entre os dois? Quem passa? Olha, Ronaldo, eu costumo errar 90% dos meus palpites. É mesmo, Jorge? 90% dos meus palpites. Assim, sim, Jorge? erro bastante. Mas se eu fosse apostar dinheiro, eu não gosto de apostar dinheiro, mas se eu fosse apostar dinheiro, eu apostaria na classificação do Corinthians. Não por conta da vantagem, mas por conta do Corinthians ser uma equipe muito preparada para esses jogos decisivos, esses jogos importantes, mesmo, como eu disse, contra adversários que às vezes são superiores a ele tecnicamente. O torcedor do Corinthians agora está preocupado, Jorge, depois que você falou que você erra 90%. Eu erro bastante mesmo. E um detalhe curioso desse clássico aqui, que mesmo lá na Turquia, estando longe para Dedéu, o Robinho provocou o Corinthians, dizendo que ele disse assim, entre aspas, se eu fosse jogar, seria 4-0 para o Santos. Faz parte a brincadeira, né? Só que depois ele aguenta a gozação se o Santos não avançar, né? Aí a conta dele no Twitter, no Instagram, também vai vir na mesma proporção para ele, né? Mas eu acho que é bacana, não vejo nenhum clima de hostilidade. Acho que não, por causa disso. Isso faz parte, até porque o Vampeta também já deve ter soltado alguma pérola em relação a isso. Muito provável. Tudo ele tranquilo. disse assim, ó, com certeza o Santos passa, na minha humilde opinião. Se eu fosse jogar, seria 4-0 para o Santos. Como eu não vou jogar, vai ser 2-0 para o Peixão. Se o Peixe botar intensidade desde o começo de jogo, aquela volúpia de sempre, é saco, disse Robinho. Outro que palpitou aqui foi o próprio Neymar. Neymar visitou o Pelé no hospital e cravou a vitória do Santos sobre o Corinthians, né? Em relação ainda ao Robinho, tem um retrospecto bastante favorável contra o Corinthians. Ele jogou contra o Corinthians 13 vezes, né? E ele saiu de campo vitorioso em 7 oportunidades, empatou outras 4 e foi derrotado apenas 2 vezes. Um ótimo retrospecto. Quem está acompanhando nosso programa, outro santista, Luiz Carlos Júnior, nosso amigo do Marília Gol, obrigado pela audiência aqui, está nos acompanhando. O Zé Gonçalves, o Namem, Ronaldo, está dizendo aqui, ó, Ronaldo, hoje o Corinthians vai passar pelo Santos. E vamos pegar o tricolor do Morumbi, ser tricampeão. Só que ele diz aqui, ó, esse garoto Antony do São Paulo está voando, realmente.
fazendo um ótimo campeonato. Quem está nos acompanhando também é o Wilson Gino, o Bruno Marcondes, o Wilson Miranda, o Matheus Dação, o Antônio Marcos Vaccaro. Daqui a pouco tem abraço, né, Vaccaro? Já disse que tem um telespectador que quase nunca liga aqui pedindo abraço. Obrigado. Bom, vamos falar então já do clássico, emendando o clássico aqui entre São Paulo e Palmeiras. O que poucos acreditavam acabou acontecendo, Jorge. O São Paulo foi até a Arena, ainda não venceu na Arena em 8 partidas, mas a partida que valia alguma coisa, ele saiu classificado. Desse confronto de 180 minutos, São Paulo acabou sendo efetivo. Eu acho que o que mais impressionou, o que mais o torcedor do São Paulo talvez tenha ficado satisfeito, óbvio, com a classificação também, né? Depois de tantos anos aí sendo freguês não só do Palmeiras, como do Corinthians, do Santos. Eu acho que o que o torcedor ficou mais talvez satisfeito foi que o São Paulo tem conseguido equilibrar os jogos contra os principais rivais. Porque tinha determinadas partidas, Ronaldo, que o São Paulo era, principalmente para o Palmeiras no Allianz Parque, o Palmeiras sempre massacrava o São Paulo. Era um jogo de ataque contra a defesa. Parecia que o Palmeiras jogava contra Novo Horizontino, contra Ituano, porque... e o São Paulo caía numa pilha dentro do Allianz Parque e também Itaquera, que era algo absurdo. E dessa vez o São Paulo conseguiu equilibrar as ações. E olha que mesmo com o São Paulo fazendo boas contratações, algumas boas contratações no começo de ano, a maioria delas não atuou contra o Palmeiras, como o Pablo, o Hernanes, que estão machucados. E o que mais impressiona e deixa o torcedor do São Paulo mais satisfeito é que com a garotada da base, com um time que ainda mais desacreditado, você olhando no papel, o time avança diante de um todo-poderoso Palmeiras que tem um investimento altíssimo, jogadores caríssimos e tem atuando, pelo menos de momento, o melhor jogador do futebol brasileiro, que é o Dudu, né? Que ontem acabou sumindo em campo. Mas o fato, Ronaldo, é que é uma vitória, talvez, que ameniza um pouco aquela eliminação precoce na Libertadores da América para o Talheres. Sim. Porque você eliminar o Palmeiras, que é o grande favorito, claro que são 4 grandes do futebol paulista, mas se analisarmos a questão de investimento... E a melhor campanha do Paulistão, melhor campanha, né? Melhor campanha dos 4 que permaneceram. Então, era difícil imaginar que o São Paulo passaria. E aí, conseguiu se segurar nos 180 minutos, não tomou gol, não tomou gol, e aí nas penalidades acabou surpreendendo, que é outro fato também, que ultimamente o São Paulo, em cobranças de pênaltis, seja contra rivais, seja de times de outros estados, ou até mesmo clubes pequenos, o São Paulo tem levado sempre desvantagem nas penalidades e venceu o Palmeiras. Então isso acaba ficando bastante marcado, talvez uma nova era daqui para frente em termos de confiança dos jogadores com o trabalho do Cuca agora em andamento. Isso ainda sem contar que não teve o ataque titular com o Pablo e o Hernanes, né? Por isso eu digo, Ronaldo, e com a garotada, né? No final das contas, os garotos foram que resolveram, né? Seguraram a bucha, claro, com o Hudson, com o Thiago Volpi, né? Com outros atletas experientes, mas principalmente do meio para frente ali, foi com a garotada, né? Antony, Lisieiro, né? Igor Gomes. Então isso já é algo para se destacar. É claro também, Ronaldo, por mais que o Palmeiras tivesse talvez um favoritismo maior nesse confronto, por mais que sempre falamos do clássico, da rivalidade, do equilíbrio, agora a grande questão é que o Palmeiras não só foi eliminado, como mais uma vez não apresentou um futebol que poderia ter apresentado como melhor. E isso acho que é a grande frustração do torcedor, porque eliminado muitas vezes você vai acabar sendo, mesmo jogando bem. Agora, quando você é favorito, quando você joga em casa e mesmo assim não consegue apresentar um grande futebol, aí é compreensível que o torcedor palmeirense esteja bastante irritado com essa eliminação. Isso porque Gustavo Scarpa não jogou nada, o Ricardo Goulart não jogou nada, Dudu sumido em campo. Os que tinham que resolver não resolveram. Não resolveram. Isso é o que mais chama a atenção, né? Porque quando você tem um grupo recheado de bons jogadores, de repente um não está no bom momento, mas o outro dá conta, né? É o que acontece quando você tem um elenco forte nas mãos. E ontem realmente pouca coisa funcionou no Palmeiras. E já é uma situação que o torcedor já começa a pegar no pé,
Porque você fala assim, mas Jorge, o Palmeiras foi o melhor dos grandes na primeira fase do Paulista, só tinha perdido o clássico para o Corinthians até então. Perdeu no meio de semana para o São Lourenço na Libertadores da América, agora é eliminado pelo São Paulo. É claro que é uma sequência que o palmeirense não está muito acostumado, então isso provoca certas reações. Mas eu acho que o principal de tudo, e a gente já veio falando aqui ao longo dos programas, é que esse Palmeiras, ele está hoje num nível de investimento tão alto e com um elenco tão forte, que para o palmeirense não basta apenas ganhar, você tem que jogar bonito. E eu concordo de certa maneira, é claro que nem sempre dá para você jogar bonito, mas eu acho que o nível de atuação deveria ser muito maior. Agora falar, mas o Filipão, já ouvi muita gente, o Filipão está ultrapassado e tudo mais. Na verdade não é o Filipão. O modus operantes dos treinadores, 90% dos treinadores do futebol brasileiro é o mesmo do Filipão. Vamos se precaver aqui, vamos jogar com 3 volantes, vamos jogar no contra-ataque, vamos explorar a bola aérea. A gente está falando no geral, a gente está falando do Filipão, a gente está falando de vários treinadores. O Cuca também é desse jeito, ganhou um campeonato brasileiro no Palmeiras dessa maneira, foi até chamado, o estilo Cuca-Bol, lançado na área. Estão falando dos principais técnicos. Mano Menezes tem fama de retranqueiro e é um dos principais técnicos do futebol brasileiro. Então, na verdade, Ronaldo, o que o Filipão está sendo taxado nesse momento é o que 90% dos nossos técnicos são. Não é retranqueiro, eles valorizam o seu emprego. Muitos técnicos, eles pensam em jogar para frente, mas como no futebol brasileiro você precisa do resultado, o resultado ele é mais importante do que a apresentação, por mais que alguns digam o contrário. Então você, para manter o cargo, para manter as expectativas, você se torna mais efetivo do que propriamente pode acrescentar numa boa realização de um jogo. Então eu acho que é bem por aí, eu acho que não é só o Filipão. Talvez tenhamos hoje no futebol brasileiro só 2 técnicos que pensem de uma maneira diferente em relação ao futebol, independente de resultados. Jorge Sampaoli no Santos e Fernando Diniz no Fluminense. Fora esses, todos os outros são praticamente iguais nos seus conceitos de futebol. E o Neto, o polêmico Neto no programa de hoje, que ele apresenta diariamente também, acabou com o Felipe Melo e com o Dudu. Ele disse assim, seu Felipe Melo pipocou para bater o pênalti, Dudu pipocou para bater o pênalti. Quem foi bater o pênalti? O Zé Rafael, que nem estava nos planos, nem entrava, disparou ele. E acrescentou, Felipe Melo, você não é o bonzão? Então por que não pegou a bola e bateu o pênalti? Vocês pipocaram, tudo pipoqueiro, disse o Neto. E o Bruno Pereira aqui destacou, a situação do Palmeiras é como o São Marcos, o grande Marcos aqui de Oriente disse, muitos jogadores somem na hora da decisão. O Marcos tuitou aí, não deu nomes, mas deixou a entender que pelo menos Dudu e Felipe Melo poderiam ter tido uma atitude diferente. É claro, se eles batem e perdem o pênalti, a pressão ia ser a mesma, mas eu acho que a omissão, no caso, é muito pior do que você perder uma disputa, perder uma penalidade. E o Filipão ainda saiu com uma pérola que queria tirar o time de campo, ele devia tirar a seleção de campo quando estava perdendo de 4-0, não perdia de 7 da Alemanha. Eu vi isso no blog do Menon, lá do UOL, que ele falou, o Filipão tinha que ter ameaçado tirar o time de campo no 7-1, antes do 7-1, bem antes. Por conta do VAR. Bom, essa é uma outra discussão que a gente pode falar num outro programa, porque está acabando esse. Agora, nada a discutir de arbitragem, mas era um pé na frente. O VAR está justamente para isso. Porque o dedão na frente Porque o olho humano não vai pegar isso durante a partida. Então, nada a falar do VAR. O Filipão quis transferir a responsabilidade de uma eliminação. E citou o lance do Dudu, do jogo passado, que teria havido um pênalti. Pode até ter acontecido o pênalti, mas aí é um lance de interpretação. Se alguns dizem que não foi, outros dizem que foi, já não é uma unanimidade, certo? É diferente do impedimento. O impedimento ou é impedimento ou não é, não tem interpretação. Não tem meio impedimento. Não tem meio impedimento. Então, o que só para registrar nesse finalzinho de bloco, Ronaldo, o que eu acho que ainda a questão do VAR e que deve ser melhorado, a questão desse tempo de paralisação. Não dá para você olhar um impedimento, se é ou não é, e demorar quase 3 minutos para definir. Um lance de interpretação, tudo bem, cabe outras revisões. Mas um lance de impedimento, não dá para você perder 2, 3 minutos de jogo. Intervalo comercial, na volta o assunto é Marília Atlético Clube. Voltamos já.
Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e o assunto agora é o MAC, que foi até João Ramalho contra um time amador e sapecou 9-1, né, Jorge? 9-1, segundo jogo treino do Alves Celeste, que já havia empatado 0-0 contra o Oswaldo Cruz, um time também da Bezinha. Foi jogar contra um clube amador. Na verdade, a dificuldade de você encontrar adversários nessa reta final, já que boa parte dos times que vão jogar a Bezinha estrearam no final de semana. Outras competições, como os times de Série A2 e Série A3, já em reta final da competição, e aqueles que já foram eliminados na primeira fase não tinham interesse em um jogo treino. Então, pela dificuldade, o MAC resolveu realizar esse confronto contra o time de João Ramalho, adversário que foi um dos testes preparatórios do Maquinho na Copa São Paulo de Futebol Júnior, uma equipe amadora, e aí o MAC acabou fazendo 9-1, o primeiro tempo acabou 8-0. Claro que não era o adversário que o técnico Ricardo Costa gostaria, com certeza não era, só que ele achou que no momento era um jogo para dar uma cara de partida, pelo menos uma cara de partida importante, de partida oficial, para que os jogadores já entrassem no clima da Bezinha. Eu, sinceramente, até por tudo que aconteceu, acho que foi um jogo desnecessário, acho que até correu-se um risco de você ter algum lesionado, e o MAC para essa primeira rodada vai ter aí poucas opções, vamos dizer assim, né, entre os contratados. Claro que vai ter a lista B também para poder utilizar como suporte, mas é um time que ainda está em fase de montagem, então acho que, na minha opinião, correu-se um risco. E o placar de 9-1, eu acho que isso daí apaga, né? Eu acho que, sinceramente, eu não sei nem se valeu como um teste de fato para você observar alguns jogadores. Porque eu acho que talvez seria muito mais interessante você fazer um coletivo no Bento de Abreu, titulares contra reservas, seria, eu acho que talvez mais proveitoso do que jogar contra um time amador lá de João Ramalho. Mas enfim, foi o último teste preparatório, agora a estreia no próximo domingo, às 10 horas da manhã, no estádio Tunicão, lá em Assis, contra a equipe do Vossen. Só para trazer o noticiário de hoje, Ronaldo, a novidade foi o volante Éder, jogador de 22 anos, que estava defendendo a equipe do Foz do Iguaçu no campeonato paranaense. Inclusive, é um jogador que estava atuando junto com outro atleta que o MAC cogitou contratar, o meia Bruno Nascimento, que a gente até trouxe aqui a informação, que trabalhou com o técnico Ricardo Costa no São José, mas o Bruno Nascimento vai continuar na equipe paranaense para a disputa da Série D do Brasileiro. E no caso do volante Éder, como
manteve o vínculo com o Clube do Paraná, acertou com o Alves Celeste, jogador que atuou basicamente no futebol paranaense. Jogou no Cascavel do Paraná, no próprio Foz do Iguaçu, onde foi revelado, atuou ano passado no futebol catarinense e agora vem pela primeira vez para atuar no futebol paulista. Se apresentou hoje à tarde, já fez os treinos na academia, mas não ficará à disposição para a estreia do time no domingo, porque as inscrições, Ronaldo, para a primeira rodada, elas se encerraram no último dia 4. Inclusive do grupo do MAC, Jorge? Sim, dia 4. E, na verdade, o MAC tem até o dia 11 para que esses jogadores registrados apareçam no bid da federação para estarem aptos para a primeira rodada. Então, as inscrições se encerraram. O último jogador a ser inscrito para essa primeira rodada foi o zagueiro Brunão, que veio do Rio Preto. O Ebert mesmo, que já chegou ao clube no final de semana, veio do Nacional da Capital, né? Um jogador já conhecido aqui do Marília Atlético Clube. A inscrição dele não pôde ser registrada a tempo na quinta-feira, então ele acabou ficando de fora, até porque também ele está machucado, veio com uma lesão do lado Nacional da Capital, já não atuaria de qualquer maneira nessa primeira rodada. Então o MAC vai com o que tem em mãos. Daqui para frente o pessoal que chegar ficará à disposição para a segunda rodada, no dia 20 de abril, quando o MAC recebe o Itararé no sábado às 7 da noite. Então o MAC começou o jogo treino de sábado, Ronaldo, com uma equipe, podemos dizer assim, 90%, 95% dos jogadores que iniciarão o jogo contra o Vossen. Começou a partida com o Geilson no gol, com o Matheus Mima na lateral direita, a dupla de zaga, o Cita Júnior e o Brunão, na esquerda o Fernandinho, meio campo o Matheus Chiclete, o Eduardo e o Helder, e aí no ataque o Lucas Lima, Lucas Souza e o Lucão, os 3 L's, os 3 Lucas, vamos dizer assim, né? No primeiro jogo contra o Oswaldo Cruz, quem atuou no lugar do Lucão foi um outro L também, foi o Luan. Agora começou o Lucão. Tem ainda a possibilidade do Denner ganhar essa posição, jogador mais experiente entre esses 3 que eu acabei de citar, para a posição de atacante pelo lado. E também há a possibilidade do João Férez, que é um jogador mais experiente, jogou no Taquaritinga ano passado, jogou no União Luziense de Minas Gerais, jogador iniciar como centroavante, e os 2 Lucas de cada lado, o Lucas Lima e o Lucas Souza. O técnico chama Lucas, né? Aí vai virar um balaio de gato. Eu particularmente não acredito, até pela característica, né? A princípio o Ricardo vai deixar um time um pouco mais leve aí no setor ofensivo, senão talvez o João já teria tido uma oportunidade como titular, pelo menos em um dos 2 jogos amistosos, mas isso não aconteceu. Então aí, Ronaldo, você olhando esse time, acho que a única dúvida é quem será o atacante, um dos 3 atacantes. Lucas Lima e Lucas Souza. É fato. Fato. Se não ocorrer nenhum problema médico, estarão no jogo. Agora aí sobra então essa terceira vaga para o Lucão, jogador que jogou a Copa São Paulo Júnior desse ano. Para o Luan, também jogou a Copinha desse ano, mas não entrou em nenhuma partida. Ou o Denner, jogador do Sub-20 do MAC do ano passado e da Copinha de 2018. Então acho que são esses 3 que brigam aí por essa vaga no ataque ao lado dos 2 Lucas, Lucas Lima e Lucas Souza. No mais, não teremos nenhuma mudança, até porque você tem um lateral direito contratado, o Giovani do Independente de Limeira, que está se recuperando de uma lesão no departamento médico. Então o Matheus Mima será o titular. Na esquerda não há nenhum jogador registrado, nem mesmo na lista B, para a posição. Então o Fernandinho será o titular. A dupla de zaga, Cita Júnior e Brunão, até porque não temos outro zagueiro, a não ser os 2 da lista B, né, que jogaram a Copinha, o Gustavo e o Danilo, que são jovens ainda, 19 anos. Então, aí é o meio campo também, Matheus Chiclete, você tem o Eduardo da Copa São Paulo, que esse é um jogador com um futuro bastante interessante pela frente, e o Helder, que veio do Taquaritinga, até porque não há tantas opções assim entre contratados. Então, não teremos tantos mistérios assim, o técnico Ricardo Costa, para esse primeiro jogo contra a equipe do Vossen. Você quer citar alguma coisa antes de eu falar de outros reforços ou não? Não, apenas para reafirmar isso que você disse, um treino talvez desnecessário em João Ramalho contra uma equipe amadora, você correndo risco aí de contusão. Graças a Deus não aconteceu nada, mas poderia ter sido evitado. E o Matheus da Santa está informando aqui, o Vossen ontem ganhou do time dos 11 de Cruzália por 3-0. Meu Deus. De quanto ganhou, Jorge? De 3-0. 3-0? Ah, foi mal, hein? Foi mal. Só 3, né? Só 3-0, né? Então. Essa é a realidade. Bom, Ronaldo, outros jogadores estão na pauta do Marília e devem chegar aí ao longo dessa semana ou até na próxima.
Tem o zagueiro Rafael, que a gente noticiou aqui, jogador que defendeu o São Bernardo na Série A3 do Campeonato Paulista desse ano, né? O São Bernardo não passou da primeira fase. Jogador que trabalhou com o técnico Ricardo Costa no São José o ano passado, até a semifinal, e no vice-campeonato de 2017 com o próprio São Bernardo. O jogador pertence ao São Caetano, que vai disputar a Série D do Brasileiro agora, daqui a alguns meses. Mas, ao que tudo indica, Ronaldo, esse atleta vai ser liberado para defender o MAC mesmo, para a disputa da Bezinha. Então, o Rafael é um jogador que pode chegar aí nos próximos dias. Tem a questão também, Ronaldo, do meia, aí duas informações, dois jogadores aí até noticiados pelo site do Marília Gol. O meia Vinícius Ribeiro, jogador de 22 anos, que também estava no São Bernardo junto com o Rafael, e também pertence ao São Caetano. Existe uma possibilidade do Azulão emprestar esse atleta, já que o MAC tem um interesse no jogador. E o outro é o meia Ícaro, de 22 anos, que joga na segunda divisão do futebol gaúcho pelo São Gabriel. Jogador que já atuou no São Bernardo o ano passado na Série A3 do Campeonato Paulista e está ainda nas fases finais, aí na reta final da primeira fase da segunda divisão, e já estaria apalavrado, segundo o site do Marília Gol, apalavrado com o Marília após a disputa do estadual. Então são esses atletas que podem pintar aí nos próximos dias como reforços do MAC, já que o MAC pode escrever 26 jogadores, no momento ainda tem 16 no grupo, mas nem esses 16, nem todos os 16 vão ser registrados para essa primeira rodada. Ao longo aí das próximas rodadas todos serão registrados. O fato é que o Marília ainda tem muita gente para inscrever. Claro, conto também com a lista B para dar esse suporte para esse preenchimento nessas primeiras rodadas. Vamos esperar que esses reforços, e deve vir outros agora com esse encerramento aí da A3, da A2, né, Jorge? Tem jogadores, Ronaldo, que são da confiança do técnico Ricardo Costa. A gente já até citou aqui em outros programas, né? Tem dois zagueiros no Velo Clube, né? O Arthur Gaúcho, e tem um outro agora que me fugiu o nome. São dois zagueiros do Velo Clube que, se eventualmente não tiverem mercado após a disputa do estadual, vão vir jogar a Bezinha pelo MAC. Você tem jogadores na própria equipe do Comercial de Ribeirão Preto, do Capivariano. Então você tem aí de 6 jogadores nessas 3 equipes que estão na fase quartas de final da Série A3, que trabalharam com o Ricardo Costa o ano passado no São José e que, se não tiverem nada melhor em termos de propostas, virão para defender a camisa do MAC, não tenho dúvida disso. Então, tudo depende aí, é claro, de negociação, e depende também da evolução dessas equipes onde eles atuam na terceira divisão do futebol paulista. Uhum. E tem informações desse adversário do MAC também, Jorge? Olha, Ronaldo, amanhã eu vou trazer bastante informações do Vossen, né? Até apurei com o nosso amigo Kleber Lima também, que conversou com uma das rádios lá de Assis, para a gente saber um pouco do Vossen em termos de contratação. Mas como a gente já está chegando na reta final do programa, Ronaldo, a gente não pode deixar de destacar também que agora no domingo, no Jornal da Manhã, foi publicado um edital de convocação feito pelo presidente do Conselho Deliberativo, Cristiano Alves, o Crisão, convocando os conselheiros para a eleição presidencial que vai acontecer agora nessa sexta-feira, dia 12 de abril, aniversário, inclusive, do Marília Atlético Clube. Então, a eleição vai acontecer, o presidente Antônio Carlos Sojinha pediu a antecipação dessa eleição para poder nomear um novo mandatário. Então, dia 12, conheceremos o novo presidente. Ainda não temos um nome, vamos dizer assim, certo, até porque ainda não foi definido, né, o poder público, né, a Prefeitura de Marília está tendo um peso decisivo também por conta da escolha do novo presidente do MAC. É claro que se fala muito no Eduardo Nascimento, que é quem está como diretor-geral de futebol, mas sinceramente até não acredito, acho que o Eduardo vai continuar nessa função que ele está hoje no clube. Se falou muito do assessor direto do governo, né, o Alisson de Souza e Silva, também pode ser aí o presidente do Marília, ele que já foi advogado da Mancha Azul bem lá atrás, há alguns anos. Ele já foi, inclusive, integrante da torcida organizada do São Paulo, foi um dos diretores, eu não lembro se era da Independente, não sei qual delas, viu, Jorge? Gosta muito de futebol, né? Isso, da Independente, gosta muito, inclusive foi ele que fechou a parceria com a Cancha Material Esportivo, que o Marília terá para a disputa da Bezinha, então é um nome mais forte, mas claro... Na verdade, quem fechou com a Cancha foi o Evandro Galete, vereador, que tem um parente que, eu não sei se é o dono da Cancha ou
muito acesso até a diretoria da Cancha, né? E o Alisson, obviamente, como advogado, foi lá para contextualizar essa formatação desse contrato. O fato é que com a entrada de novos conselheiros, todos, a maioria ligados ao poder público, um desses ficará com o cargo de presidente. Eu Isso acredito é fato que também, não teremos Alisson. surpresas. Eu acho que deverá ser o Alisson. Deverá ser o presidente. Alisson, é quase certo que será uma chapa única. Sim. Até porque desse pessoal que está entrando agora ligado ao poder público, que está investindo inclusive no Marília, não acredito que haja uma outra chapa para concorrer ao pleito do dia 12. Então é uma questão apenas de saber o nome, porque o grupo a gente já sabe quem vai comandar o Marília pelos próximos 3 anos. Agora resta saber quem será o presidente e quem será o vice. Lembrando que a eleição é apenas para definir o presidente e o vice. Não há mais aquele ritual, aquele protocolo que havia antes. Tesoureiro, secretário, diretor patrimonial, não tem mais isso, né? Até nesse atual estatuto, ele já não obriga mais que as chapas sejam formadas por tantos cargos assim. Presidente e vice, e aí o presidente e o vice serão responsáveis pela formação da diretoria executiva e por quantos cargos eles quiserem implantar aí ao longo da sua gestão. Mas teremos novidades antes mesmo da estreia do MAC, essa eleição, uma semana bastante agitada, não só pela estreia do MAC na Bezinha. Vamos ter que falar muito essa semana, mandando abraço para o Ica, porque é a última semana dele de vice-presidente. Ica. O Ica está depois não vai ser mais nada, a gente vai mandar abraço para ele, Jorge? Como não vai ser? Vai continuar sendo conselheiro do Marília. Jorge. Vai continuar sendo conselheiro do Marília. Mas tem 30 conselheiros, vice-presidente é um só. Então. Mas o Ica sempre vai continuar nos acompanhando. Vice-presidente ou não, o Ica estará conosco. Será, Jorge? Sempre. Eu acho que ele acompanhava porque era vice-presidente. Será? É o que a gente vai ficar sabendo a partir da próxima segunda-feira. Né? Depois da eleição. Então vamos torcer. Vamos lá, Jorge. As últimas informações. Agora, Ronaldo, vive essa expectativa mesmo para a estreia contra o Vossen no domingo, né? A tendência é que os treinos agora essa semana sejam no período da manhã também, né? E no período da manhã, né? Que é mais ou menos o horário próximo ao que você vai atuar na estreia contra o Vossen lá na cidade de Assis. Então, a tendência é realmente uma intensificação desse trabalho com essa base titular, que não deve ser praticamente alterada para a estreia. Então, teremos muitos garotos da Copinha, de Sub-20, no banco de reservas para essa primeira rodada. É claro que ao longo das próximas, com a chegada de mais reforços, esse número seja diminuído em relação ao aproveitamento da base. Tá ok, então. A gente vai falar muito dessa partida, da rodada do grupo do MAC, que começa nesse final de semana. Enfim, todas essas novidades já a gente também intensifica, assim como o próprio MAC tem que intensificar, né, Jorge? Sim. A gente vai trazer bastante informações durante a semana dos adversários do Marília, não só do Vossen. Claro. E, é claro, entrevistas e novidades em relação ao MAC. Vamos para a nossa sessão de abraços. Vamos lá. Olha, Jorge, hoje eu não vou dar abraço assim específico a alguém, eu vou mandar um abraço para uns amigos em geral do torcida do Palmeiras, que sofreu muito ontem, Jorge. Né? Então, a gente entende o sofrimento. Então, se fosse numerar, ficava aqui o programa inteiro, porque tem muito palmeirense aí, amigo da gente, né? Tem bastante, Ronaldo. Né? Bom, os abraços aqui, então. Vai lá, Jorge. Para o Anderson Ricardo Moreira, para o Edmarcos Fernandes aqui, né, que ele pediu nossa opinião sobre o clássico Corinthians e Santos. A gente já falou no bloco anterior. Obrigado, Edmarcos. O Wilson Gino gostaria de mandar um abraço para os amigos Matheus Dassan, Moisés Tata, Noé, Bruno Marcondes, Luiz Carlos, bastante gente aqui, até para o Ica ele mandou um abraço. O Vanderlei De Luca está nos acompanhando, está mandando um grande abraço. O Kelvin Roberto, nosso amigo da Rádio 950. Kelvin Roberto. Seu Toninho Fredenberg, lá do Circo, mandando um forte abraço. Noé Cardoso de Sá. O Márcio Nascimento, que já foi roupeiro do Alves Celeste. Muita gente nos acompanhando. Obrigado a todos aí que estiveram conosco via Facebook e você em casa também pela Knife e pela NET. Dona Iracema, dá um calmante pro Tony aí, senão ele não dorme essa noite também, tá? Ele tá sem dormir desde ontem, viu, Jorge? Então, Dona Iracema, dá uma aguinha com açúcar com ele que isso passa, tá? O programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui, retornando ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.